Shalom, povo de Deus! Estamos aqui mais uma vez no nosso MesaCast, essa oportunidade incrível de discutirmos de maneira cada vez mais profunda a palavra de Deus. E é com muita alegria que eu estou aqui acompanhado de amigos estes mais chegados que irmãos, mesmo discutindo, mesmo discordando. Agora há pouco mesmo, antes de iniciarmos aqui, estávamos aqui debatendo inúmeras questões, porque mesa é lugar de discussão, é lugar de comunhão, é lugar de alinhamento, é lugar de perdão. Mas como eu disse, eu não estou sozinho, eu estou com meus amados irmãos, pastor Lucas. Lucas Wayne. Termina a frase. Gente, graça e paz, mais uma vez. É um prazer estar com vocês. É um prazer estar acompanhado dessas pessoas maravilhosas. Realmente, nós temos alguns pontos de vista diferentes, mas doutrinariamente nós somos unidos, porque Cristo é a cabeça. Amém. E nosso amado diácono Alerson. Para mim é uma alegria inenarrável estar com vocês, compartilhar com vocês e aprender dessa fonte que é a palavra de Deus. Muito bem. E hoje nós vamos falar sobre uma das parábolas mais impactantes, na minha humilde opinião, que é a parábola do rico e do Lázaro. Ui. Queridos, nós vamos discutir, os irmãos vão ficar nervosos, viu? Vão ficar nervosos com o tema, a parábola escolhida. É uma história que fala sobre escolhas, sobre egoísmo, sobre compaixão, sobre eternidade. Um texto que nos confronta com o que realmente importa nessa vida. E não me refiro somente às coisas passageiras e terrenas, mas principalmente àquilo que é eterno. Eu queria ler aqui o texto, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19 em diante. Vou estar lendo aqui junto com vocês, que diz assim: havia um rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas e Lázaro coisas más. Agora, porém, ele é consolado e você é atormentado. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir na casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os advirta, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Não, pai Abraão, disse. Se alguém entre os mortos for até eles, então se arrependerão. Abraão respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Que texto forte! E quão é rico todo esse ensino aqui nessa parábola. Nós vamos já começar com tudo aqui, certo? Nós vamos falar aqui sobre, especificamente, ter essa conversa profunda sobre o cenário, o contexto desse texto. E a intenção do MesaCast é literalmente fazer você pensar. Nós não estamos aqui querendo te ensinar algo. Nós não estamos aqui querendo discipular você. Você tem a sua igreja, você tem o seu pastor para fazer isso. A intenção do MesaCast é trazer discussão, mostrar linhas de pensamento e etc., sempre voltados aqui na palavra de Deus. Amém? Então vamos começar aqui sobre o cenário e o contexto, perguntando ao nosso amado pastor Lucas,
Mas, pastor Lucas, qual era o contexto dessa parábola? Jesus estava falando com quem e por quê? Contexto, com quem e por quê. Realmente, amado pastor Bruno, é uma parábola extremamente importante. Porque, assim, Jesus falava para todos os públicos. Mas, nesse contexto, ele chama os discípulos para explicar essa verdade que, apesar que alguns intérpretes chamam de história e outros de parábola. A diferença é que a parábola não seria fruto de uma realidade. E outros interpretam mesmo que houve esses dois personagens. Uns chamam de histórias, outros de parábola. Mas, independentemente, nós temos aí uma verdade, princípios importantíssimos. O primeiro de todos, nem sempre a realidade visível é a realidade do mundo invisível. Ao mesmo tempo que não existe uma teologia reversa, ou seja, por você ser sofredor aqui, você, no paraíso ou no outro lado, você obrigatoriamente vai ser bem-sucedido. Ou o contrário, por você ser abastado aqui, ser muito rico, isso não significa que você vai queimar no fogo do inferno. E, em terceiro lugar, nós realmente entendemos que essa parábola nos traz um princípio importantíssimo, que a gente já tem falado em outras parábolas. É a questão de você olhar para além de si mesmo, que é o amor ao próximo. O problema daquele rico não era o dinheiro que ele tinha e que ele desfrutava. O problema é que existe alguém na porta, ferido, e era ignorado. Então, a gente vai falar sobre isso nos demais assuntos que a gente vai estar tratando aqui, mas nós não podemos viver uma vida alheio à nossa própria existência. Nós temos que viver uma vida contemplando para além de nós, porque isso certamente vai trazer implicações espirituais. Excelente. Mas eu preciso perguntar, mais uma vez, para quem ele estava falando essa parábola? Como eu falei, Jesus falava para todos os públicos, mas pontualmente Jesus falou para os seus discípulos. Foi a primeira coisa que eu respondi. A igreja que ele iria construir, os seus discípulos, ele juntou e disse, olha, cuidado com a realidade que vocês estão presenciando, vivendo, porque nem sempre o que acontece aqui fora representa o que está acontecendo no mundo espiritual. Ok, excelente. E eu preciso perguntar também porque faz total diferença do rumo que nós vamos seguir aqui. O senhor defende a ideia, então, que não, apesar de ser chamada de parábola, foi algo real? Não defende a ideia. Intérpretes falam de parábola. E como parábola, eu vi até um certo teólogo de renome, posso falar o nome dele, que ele é uma pessoa pública, que é o Rodrigo Silva, para defender a sua doutrina, ele falou que parábola não se levava a sério. Imagina. Só que se está nas Sagradas Escrituras, a gente precisa levar a sério. Com certeza. Mas eu sei porque ele falou esse tipo de situação, porque essa implicação, essa parábola, esses princípios, mexe também com algumas heresias, como o sono da alma. Algumas pessoas acreditam que morreu, todos estão dormindo. E essa parábola mexe com esse tipo de doutrina também, ou seja, há uma certa consciência pós-morte. Mas o objetivo central mesmo é esse. Jesus chama os discípulos para dizer o seguinte, olha, cuidado com as suas ações. Não sejam levados por aquilo que vocês veem aparentemente. De alguma maneira, nós temos aquele tipo de público, né? Fariseu, saduceu, os doutores da lei, que cercavam Jesus, que estavam ali, os publicanos, que eles chamavam de pecadores, e os discípulos. Então, Jesus chama os discípulos para contar uma história de um possível homem que era saduceu. Por que essa interpretação que ele era saduceu? Porque o saduceu
estava no meio ali dos religiosos. Mas qual era a doutrina final dos saduceus? Eles não acreditavam numa vida pós-morte, numa ressurreição. Então, eles viviam a vida ali de forma a aproveitar, como muitas vezes hoje também acontece, sem religião. Mas, na época, por eles não acreditarem num contexto pós-morte, então eles aproveitavam mesmo os bens que tinham, né? E aí Jesus acaba com essa heresia, com esse grupo, com esse partido, com esse fragmento religioso que tinha na época, com esse tipo de ensinamento também. Excelente. O senhor falou aí sobre heresias. O que seria heresia? O que torna uma pessoa herege? Eu costumo dizer que nem todo mundo é herege. Quando alguém lhe chamar de herege, em primeiro lugar, agradeça. Porque para ser um herege, você tem que ter conhecimento. Ou seja, tem gente que é tão desinformado que faz um achismo, não uma interpretação particular. Então, a heresia, tecnicamente, é quando alguém pega uma porção de um texto e faz uma interpretação particular que mexe com o bojo doutrinário. Então, se eu tenho algo que é dogmático, que é universalmente concordado como verdade, que é dogmático, e chega um indivíduo e tem uma interpretação ali que distorce de uma convenção, então, com certeza, a gente pode chamar esse indivíduo de herege. Como aconteceu com Lutero. Lutero foi acusado de herege. Por quê? Porque ele divergiu de um consenso na época da Igreja Católica, de uma coisa que era dogmática. Como os cristãos também foram chamados de herege, de uma seita, por estarem trazendo um novo ensino baseado do judaísmo. Nesse nosso contexto atual, nós temos a gente chama assim, doxia, né? Que nós temos um credo apostólico, uma confissão de fé. E aí imagine que isso já foi amplamente debatido em centenas ou milhares de anos. Aí eu chego hoje e digo, eu não concordo, eu acho assim, eu preciso provar por A mais B, eu não posso só chegar e interpretar e começar a ensinar a minha interpretação. Aí esse tipo de situação, digamos que é uma heresia, mas nem todo mundo é herege, você precisa ter realmente um arcabouço, você precisa fundar uma religião para, de fato, você ser considerado um herege, né? Dessa forma, nós não estamos politizando, romantizando a heresia, nós não estamos diminuindo, assim, de alguma forma, o pecado, porque a Igreja Católica queimou na fogueira santa milhares e milhares de pessoas por considerar herege. Herege não seria alguém que, por exemplo, vai de contra as Escrituras? Uma pergunta. Não só a Igreja Católica praticou isso, mas também vários outros segmentos fizeram isso, como também o pessoal da Reforma Protestante fez isso, como o pessoal... Queimou pessoas na fogueira? Queimou, prendeu, né? Como também o pessoal da Igreja Católica da Inglaterra, que a gente chama de anglicano, fez isso. Os batistas foram chamados amplamente de hereges, porque estavam na prática dele rebatizando. Eles tinham uma prática de batizar crianças e os batistas trouxeram uma prática de batizar por imersão quem confessava, quem declarava por consciência. Então, muitos dos batistas foram lançados, amarrados a uma pedra pesada, lançados no rio, outros foram queimados. Isso fizeram com que eles saíssem da Inglaterra e foram procurar outros ambientes um pouquinho mais não tão rígidos nessa questão. Então, a gente não tem uma palavra bíblica para herege. Então, essa palavra heresia é ressignificada à luz do tempo. No tempo de Jesus, não era uma agressão falar assim, heresia, é uma seita. No tempo de Jesus não era, porque é como se eu estivesse dizendo hoje, um partido político, você é do PL, o outro é do PT. Então, eles convivem entre si, apesar de ter divergência de interpretação. No tempo de Jesus, a heresia tem esse tipo de conotação. Contudo, com o passar do tempo, os hereges,
E essa palavra heresia foi se ressignificando. Por exemplo, hoje não quer dizer nada. Hoje eu digo, você é um herege. Tá, o problema é meu, o problema é seu, e todo mundo segue a vida. Mas em alguns outros tempos era uma organização, era um partido. Outros tempos era a vida e a morte. Sim. Voltando aqui para a parábola, muito bom a gente discutir esses pontos também. Vamos para o nosso diácono Alisson. Diácono Alisson, voltando aqui para a parábola. Por que Jesus escolhe trazer esse contraste de duas realidades tão extremas, entre o rico e o Lázaro? O que ele queria provocar no coração das pessoas que estavam ouvindo, nas pessoas que estavam ali aprendendo com ele? Eu acho que é o lance da consciência. Da consciência sobre a questão das finanças, do dinheiro, do poder, sabe? A questão do egoísmo. De você ter tanto e uma pessoa tão próxima necessitando e você passar alheio à situação do outro. Acho que Jesus provoca isso com essa leitura, com essa palavra, para que a gente tenha essa ilustração, né, dramática de que a gente precisa perceber o outro que está próximo da gente. Porque às vezes a gente está tão preocupado, voltando até para o episódio anterior, né, a gente está tão preocupado com a nossa religião ou com o nosso mundinho ali, que às vezes acaba de olhar para o lado, esquece de olhar para o lado e ver o outro passando por necessidade. Tem gente que justifica isso dizendo, mas também não me pede, como é que eu vou adivinhar, né? Mas nesse caso aqui era muito explícito, entendeu? Estava na porta. Mas ele vivia as benesses da riqueza e isso deixava ele encantado, né? Ele não conseguia, que quem tem um pouco de dinheiro, já passou por teve um pouco mais, você sabe que o dinheiro tem esse poder de deixar a gente meio inebriado, digamos assim. E aí acaba deixando você insensível. Eu acho que Jesus provoca isso para que o leitor, né, o ouvinte dele nesse caso aqui, comece a refletir sobre isso, de que eu não estou só, o meu dinheiro tem uma serventia, não só para mim, mas também ele pode servir a outrem. Ele pode ajudar a comunidade, ele pode fazer as pessoas ao meu redor crescer junto comigo. Então isso é transbordo. Isso não é retenção, quer dizer, fica só comigo, só eu usufruo. Chega uma hora que isso chega a perder o prazer, e é o que mais a gente vai ver hoje aqui, pessoas ricas e vazias de si mesmo, vazias de Deus, carentes de tantas coisas, e acaba, até no final da vida, sendo deixada de lado, abandonadas, porque a pessoa foi tão avarenta a vida todinha, e eu conheço pessoas assim, na verdade, eu tenho até uma parente, uma tia que é assim, que hoje vive só. Ninguém quer ficar perto depois do final da vida. Então, assim, é preciso a gente... Ele era rico, mas não era próspero, né? Justamente. E não transbordava, porque você hoje tem um dinheiro, o dinheiro para você pode se tornar uma bênção se você souber utilizar ele bem, né? O dinheiro pode ser um bom escravo, agora ele não pode ser um bom chefe, um bom patrão. Se ele for seu patrão, ferrou. Então, você tem que ter essa clareza, e Jesus vem trazendo esse ponto aqui, para que você entenda, né, a gente entenda que essa questão é egoísta, né? Fala muito de coisas primitivas aqui, sentimentos primitivos. O egoísmo, por exemplo, me provoca de que eu olho só para mim, para as minhas benesses, para as minhas coisas que eu posso viver de bom, e o outro do meu lado que se lasque, digamos assim. Então, deixado de lado, literalmente. E é interessante porque Jesus não dá nome ao rico, né? Jesus é o rico e o Lázaro. Lógico que o rico também tinha um nome, mas ele não destaca. É como se ele quisesse destacar exatamente o Lázaro, porque mesmo desprezado, Lázaro era conhecido por Deus. Isso nos traz uma ideia do que realmente o valor espiritual é muito maior do que o valor natural, econômico e etc. Agora, se me permite, essa parábola foi muito mal utilizada, né, sobretudo pelos aqueles que colonizaram o Brasil, trazendo essa cultura franciscana de pobreza extrema, de que é muito mais fácil da gente chegar a Deus quando a gente é pobre do que quando a gente tem dinheiro. E acabou criando um abismo enorme, que a parábola não fala disso, de quem tem dinheiro e quem é pobre. Então, quem é pobre, porque à primeira vista dá a entender isso, que quem é pobre vai um dia estar com Deus, né? Quem é rico... Quem lê de uma maneira assim, despojada, sem prestar atenção, sem fazer uma exegese, uma examinação da palavra,
Vai ter esse entendimento. Vai ter esse entendimento de que é muito melhor ser pobre aqui na Terra, porque na vida futura, foi baseado no que o pastor Lucas falou, né, que ele falou muito bem sobre isso, que não é garantia de que quem é rico Quem é aqui rico lá vai vai ficar ser pobre, enfim. quem é pobre vai ficar rico, exato. Então, isso foi muito mal interpretado, criou uma cultura Criou engessada. uma escola dentro da Igreja Católica, os franciscanos. Os franciscanos. Sim. Isso foi Roupas, trazido para o Brasil pelos colonizadores. Isso causou uma mentalidade pobre, empobrecida na nossa nação. É muito importante isso que está sendo citado, porque nós precisamos compreender que não é sobre ser rico ou sobre ser pobre. É literalmente sobre não viver uma vida egoísta, é não viver uma vida envaidecida, é não viver uma vida orgulhosa. Então, eu compreendo claramente aqui, e baseado até no que o pastor Lucas e o diácono Carlos falaram, é que é exatamente isso. Não é sobre o ter, mas é sobre quem eu sou, o tipo de atitude que eu tenho. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque em momento nenhum Deus deseja para nós uma vida miserável. E quando eu cito essa palavra miserável, eu falo literalmente miséria, de falta, de escassez. A promessa dele para nós nunca foi uma vida de escassez, mas uma vida abundante. Entretanto, nós precisamos sim, de maneira muito clara e específica, entender que, por mais que tenhamos escassez aqui, o que realmente nós precisamos olhar e focar é o que teremos nas regiões celestiais. E se me permite ainda fazendo mais uma emenda aqui, Sim, o outro extremo também não é real, não é verdadeiro. sim, Que quer dizer, porque eu tenho dinheiro, essa mentalidade comunista de que não, eu sou obrigado a dar ao outro, também não é verdade. sim. Entendeu? Passa muito pela identidade, isso que o senhor falou aí. Muito bem, vamos que vamos. O caráter, né? Posso contribuir com uma coisa que eu estou Sim, sim. escrevendo aqui para não esquecer. É uma questão só para a gente iluminar mais. Veja que o rico, ele tinha tudo. Aí a gente já falou já da avareza dele, da insensibilidade, mas o rico não tinha identidade. Qual era o nome do rico? É o que eu falei aqui, é incrível como não cita, né? O rico não tem identidade. Agora, o Lázaro não tinha nada, mas o Lázaro tinha identidade. Sim. Então, mais importante do que ter tudo aqui é você ser conhecido por Deus. Isso. Mais importante do que os prazeres e as fortunas terrenas são os prazeres e a fortuna celestial. Então, assim, não tem nome, eu costumo dizer na nossa igreja assim, você faz parte do povo mais feliz da terra porque você está na lista VIP de Deus. Deus conhece o seu nome, você tem uma identidade. Não. E o rico? Posso levantar uma bola? Levanta, por favor, que a gente faz que- de gol. Agora vocês acham, agora fazendo uma pergunta honesta aqui fora até do nosso script, que tem pessoas que se acostumaram com a mendicância? Tipo, eu prefiro ser mendigo porque eu ganho mais do que, por exemplo, querer trabalhar? Ou não? No mundo que a gente vive hoje, social que a gente está hoje. A gente vai voltar exatamente, se não me engano, para o nosso primeiro episódio um pouco também, que é aquela ideia de ter muita gente que gosta de viver como vítima, sabe? Eu me deparei com uma situação que eu acho que tem tudo a ver com uma pessoa que estava comigo e, tipo, ela deixou sem muito interesse, cair assim a bolsa e caiu uns valores em espécie. Eu ajudei ela a pegar. E ela, quando viu que eu vi o dinheiro em espécie, ela olhou para mim e começou a se justificar porque ela tinha aquele dinheiro. Isso aqui, olha, foi isso, foi aquilo outro. Eu disse, olha, tá tudo bem, eu não tenho nenhum problema com isso, é seu dinheiro, eu não tenho... Mas ela começou a se justificar. E depois, eu parando para pensar, eu percebi que aquela pessoa estava se justificando tanto porque constantemente ela conta miséria, constantemente ela tem uma vida de vítima, constantemente ela está sempre pedindo. E o fato dela ser vista com algum recurso, por menor que fosse, ela estava se justificando. Então, sim, a bola levantada aí, é verdade, tem gente que gosta de viver, né? Não é bem sobre o Lázaro em si, mas tem gente que gosta de viver nessa vida de mendigo, de vítima. Não é sobre o fato de não ter oportunidade de ter.
É mesmo tendo, se coloca em uma posição de miséria. Mesmo tendo, se coloca numa posição de vítima. Vitimista, né? É vitimista. Eu falo isso porque, por exemplo, eu já fiz aquele... Acho que vocês já fizeram também, talvez. Aquele movimento de levar sopa na cidade e tudo mais, né? E aí eu fui uma vez, depois um mês, e encontrava as mesmas pessoas. E eu ficava pensando, eu digo, meu Deus, será que essas pessoas, durante esse mês inteiro, não tiveram acesso a algum valor que pudesse, pelo menos, dar um início para alguma coisa? E aí eu fui caindo na dura realidade. Primeiro que tem a questão das drogas, que faz as pessoas ficarem verdadeiramente escravas, né, hoje. Sim. Mas também que eles se acomodavam na pobreza. A zona de conforto existe em qualquer esfera, em qualquer nível social, inclusive dentro da mendicância. Eu fiquei impressionado quando eu constatei isso. Eu era bem jovem, eu tinha uns 19, 17 anos, 16 anos. Foi 16, 17 anos quando a gente fazia isso lá no grupo jovem. E eu usava charrete para levar a sopa, né? E eu fiquei besta com isso. Eu digo, meu Deus do céu. Então, é duro, porque hoje você está andando aqui no sinal e você encontra aquele mesma pessoa nesse mês, no outro, no outro, no outro. E eu fico pensando, eu acho que às vezes, e aí falta, a gente precisa se perguntar, o porquê a pessoa está ali. Pronto, esse é o ponto que eu queria destacar, porque o texto fala que Lázaro foi deixado, a gente não sabe, vamos partir do pressuposto que foi uma história. Sim. Então, ele foi deixado, na época a gente não tinha benefício, não tínhamos hospitais, a mulher do fluxo de sangue gastou tudo que tinha com os médicos da época e mesmo assim não resolveu o seu problema. Então, a gente não sabe quem o deixou, se foram os amigos ou os familiares que não tem o que fazer, e deixou ele perto de alguém que poderia ajudá-lo. Veja, o cara era rico. Então, colocou na porta. Lázaro era doente. Ele tinha chagas, né? Doente. Cheio então, de ele não era pobre. O pobre, como você mesmo colocou, Alice falou uma coisa muito cirúrgica. O pobre, o miserável, ele tem como mudar a realidade dele, seja quem for. Tem, pastor? Tem. O filho de Batimeu, na primeira oportunidade, ele lutou contra tudo e todos. Ele lutou contra uma galera que dizia, fica aí na tua condição de miserável, na beira da estrada. E ele gritou, Jesus, filho de Davi. Tem misericórdia. Tem misericórdia de mim. Então, assim, o enfermo, ele está numa circunstâncias que ele não pode nem fazer nada por ele. E aí a gente traz a história do Lázaro. Tem outra história também daquele que estava no tanque de Siloé. Ou seja, você quer ser curado? Jesus perguntou. Não tenho como nem fazer por mim. Veja que me leva a resposta. Ninguém me leve, Não tenho como fazer por mim, porque quando eu quero, alguém já vai. Então, ele estava literalmente dizendo para Jesus, eu não tenho como fazer nada por mim. Então, o caso de Lázaro é uma circunstância que nos leva a entender e a refletir. Existe alguém perto de mim que essa pessoa não tem como se ajudar e eu estou ignorando, e não apenas ser genérico nessa questão de dizer assim, necessitados, porque tem gente que, por ser pobre, de fato se acostuma com a vida de mendigar. Não quero fazer crítica a nenhum projeto social. Se você tem, é melhor dar do que receber. Eu parto desse princípio. É melhor dar do que receber. Agora, tem gente, sim, essa é a verdade. A gente não pode ser hipócrita. Tem gente que se acostuma a receber migalhas. E tem ONGs que se sustenta e vive a do partir partido disso. político por causa disso. Por causa disso. Que é muito bom ter pobre no mundo. Quanto mais pobre tiver no mundo, melhor vai ficar a minha narrativa para poder ganhar dinheiro de governo, dinheiro daquilo, para poder manter aquilo ali. Entendeu? Agora, no caso de Lázaro e no caso de outras pessoas, se a gente for de fato pegar de forma literal, Lázaro não podia. Por exemplo, até para alentar suas dores, eu vou dizer que Deus enviava um cachorro para lamber. Suas feridas. Até isso, que não tinha ninguém para, de alguma maneira, ajudá-lo nas suas feridas. Tem uma história que a gente viveu, na verdade eu ouvi, né, da avó de André, minha esposa, e ela dizendo que passou muita necessidade quando veio pro Recife, né? Ela veio do interior e tal, e começou... E o povo antigo tinha muito filho, né? Ela tinha uns 8 filhos. E viveu numa extrema pobreza ali no bairro do Pina, naquelas próximas... Não existia nem as palafitas direito, mas ela morava muito próximo do rio, quase como se fosse uma palafita. E aí eu perguntei, vó, mas por que a senhora não pedia, vó? Porque com 8 meninos dentro de casa,
Nesse desespero, o marido dela deixava ela, ia-se embora vender as coisas em outro estado, por aí, passava assim meses fora, 2, 3 meses fora. E voltava, e assim, não mandava dinheiro, não tinha essa preocupação. Foi o que ela me passou. Eu disse, vai, porque se ela não pedir? Ela disse, Deus me livre, esse pecado eu não levo pro meu Deus. Quer dizer, para ela era um negócio tão assim, pedir. Aí eu disse, meu Deus, vó pediria ao povo, pelo menos para passar por aquela situação, até um dia chegar lá na frente, mas não deixar as meninas ter passado por situação. Então me tem esse fato, essa outra esfera também, Posso contar que é uma questão social, porque eu fiquei besta, fiquei passado. A minha sogra desmaiava naquela ponte do Pina, ela conta isso, Sim. por fome, cara. De fome. Minha sogra. Aí a gente já é outro problema, né, social. Aí você trouxe para outro problema que é, Sim. às vezes a pessoa já tem esse orgulho natural, esse preconceito de não querer ser ajudado. Eu tenho uma história que me identifico muito com essa questão. Não da pobreza, mas da enfermidade. Eu tive um problema, uma comorbidade que... Como é que a gente chama aquilo? É como se fosse um Nódulo. É um nódulo, mas começou a crescer aqui no meu pescoço uma bolinha. E, para sintetizar, essa bola era uma bola de pus que estava me prejudicando. E, assim, se eu sentava, eu não conseguia ficar em pé. Se eu deitava, eu não conseguia. Eu em pé ainda conseguia andar, mas se eu sentava ou se eu deitava, eu não conseguia. Então, eu fui no... Mas eu também não consigo não andar deitado, não. Como é? Não. Eu falei, se eu sentava, eu não conseguia ficar em pé. Se eu deitava, eu também não conseguia ficar em pé. Peraí que eu preciso fazer isso aqui. Continue, por favor, Lucas. Vamos chamar ele de herege, que Não, mas eu até para isso ele está com dificuldade de interpretação, Eu né? tô com crédito de ser interrompido. Não. Interrupções, Não, né? mas a história é bacana. Sim, continue. A história é bacana, só para você entender. Então, começou a criar, de fato, uma bola aqui no meu pescoço, e essa bola de pus estava prejudicando, acredito que minha coluna, entre outros aspectos. E eu estava correndo para ter uma infecção generalizada. Corpo estranho, né? No corpo. É pus mesmo, inflamação. Então, se eu sentava, eu não conseguia ficar em pé. Se eu deitava, eu também não conseguia ficar em pé. Assim, não conseguia me levantar da cama, do leito. Pronto. Aí eu fui no especialista, ele disse, você tem que fazer uma cirurgia agora. Você está correndo um risco de vida. E, na época, eu não tinha plano de saúde, muito jovem, achava que não precisava de plano de saúde. E eu cheguei lá, então, por ser jovem, não pude ficar com acompanhante no Otávio de Freitas. E meu padrasto, carinhosamente, me colocou perto da porta dos médicos. Aí eu disse, tá bom, então vou ser bem tratado aqui, eu estou perto da porta dos médicos. E, tipo, foi a pior situação. Eles passavam... Eu estava perto da porta dos médicos e eu estava invisível. E eu gemia de dor. E eles estão tão acostumados com essa questão que a gente se torna... É a questão da insensibilidade. Sim. A gente se torna insensível. E chegou um momento que, como eu não conseguia... Eu estava deitado na maca, então eu não conseguia me levantar. Chegou um momento que eu estava querendo ir no banheiro. Uma coisa mínima. E né? eu pedia, por favor, enfermeira, e foram horas. E ninguém. Uma enfermeira chegou lá, me aplicou um tal de tramal, quem já tomou sabe, só que a gota muito rápida, então eu vomitei, ou seja, ninguém para me limpar, eu não podia me limpar, eu não conseguia me levantar. Tipo, horas ali vomitado, querendo ir no banheiro, e eu só pensei naquela figura, eu já era ministro do Evangelho, e eu disse, Senhor, eu vou ficar aqui todo defecado, vomitado, não permita que teu servo seja humilhado, me leve. Essa foi a única oração, disse, Senhor, eu estou preparado, me leva, eu não quero ficar nessa situação humilhado não, porque imagina, eu já estava vomitado, eu estava a ponto, quem já teve a vontade de ir no banheiro e não conseguiu ali por algum motivo de estar no carro, estar longe do banheiro, sabe da agonia que é. E, para ser bem sincero, eu pedi a morte. E aquele hospital ajuda, viu? Não, Você pedir a morte. Aquele literalmente hospital eu pedi a morte. E aí Deus
mandou uma ovelha nossa, que é a enfermeira, ela conseguiu me achar, e ela disse, pastor, lhe achei, estará lá. E ela não sabe da alegria, eu já falei para ela inúmeras vezes isso, mas quando ela chegou, eu não estava querendo nada, eu só disse assim, Janaína, por favor, me leva no banheiro. E aí ela me colocou sentado, depois em pé. Eu disse, pastor, quer que eu vá com o senhor? Eu disse, não, em pé eu consigo me movimentar. E eu consegui fazer aquela minha realidade. Então, existem circunstâncias que a gente precisa realmente entender que você não pode se defender, que você não pode fazer nada por você. E aí, quem pode, não é que pode fazer, não, deve fazer. Que é o caso do rico, quando ele chega naquela realidade do outro lado, e aí ele vê que ele precisa, ele chega nessa realidade de precisar, né? E aí ele o pede básico, né? um pouquinho de... Molha a ponta do dedo na água. Existem circunstâncias, só para fechar essa bola que Alice levantou, existem circunstâncias que a gente não pode ajudar, a gente tem que ajudar. Isso. E existem outras circunstâncias que vai depender do seu momento. Você pode ajudar hoje, não ajudar amanhã, você pode. Mas tem outras circunstâncias que realmente existem pessoas que estão precisando demais da gente. Então, é lamentável a gente viver a nossa vida insensível. E a realidade dos nossos, falando só assim, em questão dos Você tem hospitais. crédito para me porque cortar, você tem crédito. eu tô vivendo há um ano que eu tava naquela emergência ali que você tava, não eu doente, mas meu pai. Sim. Se você não for esperto, você fica para trás. E não é ser desonesto, é correr atrás do médico, é ficar perguntando, doutor, e aí, senão você fica esquecido mesmo, pô. Impressionante. Eu me lembro quando o Lucas realmente estava internado lá, eu fui 3 vezes não deixaram entrar, né? Mas fui 3 vezes lá, cheguei a falar com a esposa dele. E eu me lembro dessa situação. Realmente, e isso, como foi levantado aqui, e o pastor Lucas pontualmente colocou, imagina ali Lázaro. Lázaro, a Bíblia diz que ele foi deixado ali, como foi citado, em chagas, ou seja, ele estava doente, ele estava ferido. Imagina, quantas vezes ele não desejou migalhas das migalhas que caíam da mesa do rico. Quantas e quantas vezes ele não desejou o básico, o mínimo, de repente de alguém ajudar ele a ir no banheiro. Quantas vezes ele não desejou que a coceira, a dor de suas feridas passassem. Eu imagino, e foi bem citado aqui pelo pastor, tamanho sofrimento de Lázaro, seja isso um ponto verdadeiro ou uma história, mas nós nos colocamos agora nessa imaginação, de quando o cachorro lambia suas feridas de alguma forma que dali era um alívio. Por mais absurdo Que possa parecer, né? Exato, talvez até anti-higiênico, mas ali trazia um certo alívio para ele. Então, quanto é rico essa parábola aqui, né? Muito bem, vamos continuar aqui. E, bem, o rico a gente percebe claramente uma vida de conforto terreno, mas uma pobreza espiritual, uma pobreza Existencial eterna. também, né? Sim. Aí a gente tem o conforto terreno, a gente tem o conforto temporário, e a gente tem uma pobreza espiritual, uma pobreza eterna. O rico vivia com luxos todos os dias. A Bíblia cita claramente isso. O que essa descrição representa na sociedade de hoje, amado pastor Lucas? Bom, todos nós vivemos em busca de uma constante melhoria. Todos nós. Inclusive, a régua de hoje está muito alta. Você não dê um celular simples para sua filha e você vai ver o problema social que isso vai gerar. Não tenha uma TV, como é que a gente chama? Smartphone, né? Smart TV? Uma Smart TV na sua casa e você vai ver o drama que isso gera. Então, assim, a régua está bem alta, a tecnologia está nos puxando para outro tipo de patamar. Então, quem tem condição, ele vai, de alguma maneira, sempre procurar os prazeres, a prosperidade. De certa maneira, isso é positivo. Mas a grande questão aqui que você coloca é: nós precisamos realmente viver uma vida de luxo? Nós precisamos realmente, e eu vou trazer para a questão do evangelho, os líderes religiosos, eles precisam ter uma vida de luxo. Porque mundo é mundo, né?
nós que somos da banda de cá, que dizemos que somos seguidores do Cristo, Cristo teve uma vida de luxo? Eu não estou dizendo que ter momentos de prazer ou você gozar de prazeres, eu estou falando de alguma maneira você viver em busca de um patamar muito elevado. Alisson falou e é verdade. Você se acostuma muito fácil com o que é bom. Talvez eu vejo muitos ricos que em desespero tiram a sua própria vida porque o cara que realmente se acostumou num padrão de vida, quando ele olha para a direita e para a esquerda e não tem o básico, é desesperador. Então esse, na minha interpretação sobre essa pergunta, talvez seja o veneno, que é você se acostumar com aquilo que não é essencial. Paulo disse assim: tendo que comer e tendo que vestir, considere-se uma pessoa abençoada. Eu estou parafraseando. E a gente não se considera abençoado porque tem o que comer e porque tem o que vestir. Tem muitas pessoas que deixaram de fazer aquilo que era tradição, orar nas refeições, porque comer já não significa nada. Tipo, antigamente tinha aquela prática dos pais na mesa e agradecer pela refeição. Hoje, isso é um tabu social. Por exemplo, eu vi um nutricionista, para encerrar, eu acho que eu já respondi a pergunta, mas só para colaborar. Eu vi um nutricionista falando e eu concordo com ele. Ele disse assim: se seu filho está com fastio, tecnicamente você percebe que é birra, não quer comer, deixa ele com fome. Ah, ele não quer almoçar, deixa com fome. Uma hora ele vai ter fome e aí você alimenta. Porque se você entrar nesse jogo, ele nunca vai ser grato pelo que tem, pelo que possui. Faz sentido. Então, assim, precisamos realmente dessa vida de luxo e aí nós estamos sendo seduzidos por aquilo que Satanás também seduziu Jesus. Se você se prostrar a mim, te darei tudo. Nós precisamos realmente de tudo? Então, essa é uma reflexão sobre essa pergunta aqui. O rico vivia com luxo todos os dias. Nós precisamos? Muito bem. Alisson, o texto nos ensina sobre a responsabilidade de quem tem muito diante da necessidade, às vezes, que está na sua porta. Hoje em dia, será que nós nos importamos uns com os outros? Será que a gente volta um pouco até o podcast anterior, né? Uhum. A falta de se importar um com o outro. Mas como você enxerga toda essa situação, principalmente da parte do rico, dele não se importar, dele não fazer nada por Lázaro, né? E é interessante que depois ele pede o básico, parece que O negócio inverte, né? inverte, não que necessariamente vai acontecer isso, como foi dito aqui. Mas comente um pouco sobre isso, por favor. É a questão do... Volta para aquele ponto do egoísmo mesmo, da questão do prazer que eu tenho, né? A busca desenfreada. Hoje, na verdade, a gente tem 3 deuses hoje que está dominando o mundo, que a gente pode chamar de deuses, que é o ter, o ser e o prazer. Então, hoje, ainda mais com as redes sociais hoje, isso está cada vez mais mexendo com o caráter, com a mentalidade da juventude, das pessoas, de querer ser parecido com fulano, de querer ter as coisas que fulano tem. Isso vai se comparando e às vezes você olha para sua casa, o que o pastor Lucas acabou de falar, você olha para sua casa, para sua estante, para o seu despensa, não tem nada ou quase nada, você se desespera. Eu acho, como eu falei antes, né, não existe uma obrigação, porque ninguém é obrigado nesse sentido, né? Mas que há uma insensibilidade hoje, tem. E nada disso foge do que o próprio Jesus ensinou, que esses tempos ruins vão acabar esfriando. E está cada vez mais. Na verdade, sempre existiu, né? Mas hoje a gente consegue perceber isso de forma mais escancarada, digamos assim. Vamos entrar para a nossa sociedade. Por exemplo, a indústria farmacêutica. Ninguém fabrica remédio para curar ninguém. Sim.
Mas para ficar dependente. Para ficar dependente. Infelizmente. Na verdade, a empresa, polêmico. a indústria alimentícia, ela te adoece e a farmacêutica diz que vai te curar, mas ela só vai dar um paliativo. Paliativo. Os poderosos da indústria, que não vou citar nome, patrocina os médicos, Sim. criam, digamos assim, uma estrutura para os futuros médicos, de sorte que a medicina de hoje ela virou apenas passador de remédio. E aí você toma um remédio que vai fazer bom para Uma coisa e vai fazer mal para outra. Piora para outra. Eu não vou entrar nesse mérito, mas a indústria alimentícia, como você colocou, se a gente for ler realmente o rótulo do que a gente está bebendo, do que a gente está comendo e do que a gente está tomando, gente, é um absurdo. Então, assim, em busca de quê? Em busca de riqueza. Eu vi alguém falando dos primeiros empresários nos Estados Unidos que começaram a utilizar o petróleo. E ele falando assim, que o petróleo é como se fosse como é que chama, rapaz? Não é um galão. Barril. Um barril. É um tonel. E só era utilizado, digamos que 20%, que era do querosene, porque na época a gente não utilizava o petróleo para o que se tem hoje. Aqui tudo é petróleo, né? É plástico, isso aqui é petróleo. Mas na época do petróleo só era retirado o querosene. E aí, moral da história, para onde ia os 80% do recurso do petróleo? Para onde ia? Para os rios. Ou seja, você estava matando a natureza, poluindo a natureza, desperdiçando. Hoje eles diminuíram esse tipo de desperdício, mas imagina que para adquirir a riqueza, o monopólio, ele prejudicava a natureza, e prejudicando a natureza, todo o meio ambiente e o ser humano também. Então, por ser alguém que buscava o dinheiro a todo custo, ele se tornou insensível. Eu acho que esse é o processo. Sim. Quando você se torna insensível. Na verdade, a gente se torna... na verdade, a gente está sendo moldado cada vez mais pela questão até mentalidade humana, mundana mesmo, dessa insensibilidade, que aí vem essa questão até de não cuidar nem da natureza, nem do meio ambiente, nem das pessoas e nem de nós mesmos. Quanto mais do outro. Estamos vivendo hoje uma época de ansiedade, até eu acho que o psicólogo doutor Augusto Cury fala muito sobre essa questão do pensamento acelerado, né? De pensamento, acho que acelerado que ele trata. Pensamento acelerado. É isso? Então você hoje está dormindo, mas sua mente está trabalhando, porque a gente está querendo sempre ter, ou até mesmo sobreviver. Essa luta pela sobrevivência que a gente está hoje, que a gente diz que é uma selva, que a gente está vivendo, me impede hoje de me preocupar com o outro. Próximo. Na verdade, hoje existem inúmeros, nada contra os profissionais da área, mas inúmeras sessões coaches onde coloca você vai ter, você vai conseguir, você vai alcançar, né? É incrível como hoje isso tem aumentado cada vez mais. Mas o problema do rico não era ter, não era ser rico, era não se importar com o próximo. Era como se ele vivesse simplesmente o que é terreno, aquele momento, que foi o que foi dito aqui. Hoje nós gastamos para nos alimentar aquilo que nos adoece. Depois nós gastamos em busca de uma cura que vai nos matar. Então, em todo o tempo nós gastamos para ficar doentes e gastamos para morrer. Essa é a verdade. E olhando pela parte até filosoficamente, hoje quando você, por exemplo, cria uma empresa, né, e a empresa está passando por dificuldade, a empresa está quebrando, você está perdido ali, sabe? E ali você consegue procurar uma maneira de tentar se sair daquilo. Mas quando você está perdido dentro de si, ai, meu amigo, você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda profissional, se for o caso, e principalmente de Deus. Porque você preso, perdido dentro de você mesmo, você pode ter o que for,
nada vai saciar a pessoa. Você pode ter o poder que for e nada vai te, Não, eu ia falar sobre isso. te saciar. Eu ia falar sobre isso. Todo mundo passou por essa fase. A gente queria, vou dar um exemplo. Queria ter uma moto. Era um sonho da minha vida quando eu era moleque. Quando eu comprei uma moto, rapaz, foi uma Titan. Meu Deus. Aí já começa a olhar uma maior mesmo. Pronto, foi exatamente isso. Então, depois, eu comprei uma Twist. Ou eu comprava a Twist, na época era 6 marchas, 250 cilindradas, era aquela coisa maravilhosa. Aquela amarelinha, né? Tá. E era o mesmo percurso. Era a mesma. Não tem como você correr, mas, tipo, é um padrão. Aí, quando eu comprei a Twist, aí eu comprava um carro, e eu não precisava ter que comprar um carro. Eu comprava um carro, eu comprei meu primeiro carro, que foi um Corsinha azul, modelo novo na época. Endoidei, fiz, pá. E aí vai. A gente nunca para. E isso Queremos vem, mais, sempre Nunca queremos. para. isso vem disfarçado até de um discurso dizendo assim, não, é porque eu mereço, ou então eu preciso crescer, sempre estar com a mentalidade de querer crescer, mas isso tem que ter cuidado, porque às vezes tem um demônio por trás, que é de escravidão, que é de fazer você sempre não estar satisfeito com o que você tem. Aí vai com aquele versículo que você falou que o apóstolo Paulo disse, né? Aí, às vezes, a gente esquece de olhar o quê? O básico. O essencial. O essencial. O essencial. Aí você não olha mais nem para sua família. Pra Aí a nada. sua mulher, que é a sua mulher da mocidade, já não é tão Atraente. palatável, agradável. Aí Isso. você já começa a olhar para outras. Seus filhos, você não está nem aí. Então, assim, você, por causa dessas coisas, a gente tem que ter cuidado. O crente... Luxo, né? O crente, A luxúria, né? que é justamente que é um grande pecado que acho que era Pecado mortal. Tomás, né? Tomás de Aquino disse que era um pecado capital, que tem a cabeça e tem vários que vai, outros ramos que vai nascer naquilo ali. Isso. Então, meu irmão, você tem que ter cuidado para você não se perder. Entendeu? São Tomás de Aquino. E Isso. aí acabamos com atitudes assim de perder a compaixão. E eu costumo dizer que a ausência de compaixão ela é tão condenável quanto o pecado. Quando nós paramos de nos preocupar uns com os outros, isso além de perigoso, na minha opinião, tão condenável quanto o pecado. Alessio, Lázaro, diferente do rico, ele vivia aqui na terra com dores, né? Mas quando foi para a glória, ele viveu um tempo de bonança, né? Lázaro não tinha nada além do sofrimento nesta vida, mas é recebido nos braços de Abraão. O que nos ensina sobre essa recompensa eterna? E também, aproveitando, por quê? Quem seria Abraão? Por que ele é citado? Olha, eu olho pelo prisma de que a gente precisa ter a esperança da gente sempre acesa, certo? Independentemente se você tem riquezas ou não, se você passa uma vida de aperreio aqui ou não, a esperança ela não pode morrer, né? Você precisa estar conectado de que vem mesmo algo bom no futuro, que tem algo bom reservado para a gente no futuro pós-morte. Isso faz parte até do cerne da nossa fé. A fé no porvir, né? De acreditar que nós vamos estar com Deus. Eu vejo esse lance de Abraão, nada mais, nada menos, de você estar num lugar ou em Deus, um momento de bonança mesmo, não é nem só de recompensa, mas é de conectar o seu eu perdido com o completo de Deus, e ali você está na plenitude da graça ou na plenitude do bem-estar, porque Deus tem isso para nós. É como o apóstolo Paulo disse, ele será tudo em todos. Acho que é esse reconectar que fez a diferença para Lázaro e está fazendo diferença para as pessoas que em Cristo partem, né? Então, precisa estar conectado nisso para... Posso colaborar, Alisson? Pode. Seio de Abraão... Deixa eu tirar só mais uma permissão aqui. Está registrado. É porque essa pergunta é interessante, Pode falar. Bruno. Só para colaborar mesmo. Seio de Abraão era um contexto que as pessoas tinham como o mesmo que a gente tem hoje de paraíso. Então, quando alguém falava seio de Abraão, é o mesmo que paraíso. Certo? Então, a grande questão é que o rico, como o tolo, sem identidade, sem ir em busca de uma vida posterior a essa vida, e Lázaro só tinha uma coisa.
Interessante e que você tem que pegar essas entrelinhas assim. O nome Lázaro significa Deus é meu socorro. E na palavra do nome, geralmente indica o ministério do indivíduo na Bíblia. Então, qual era o serviço de Lázaro? Dizer, Senhor, Tu és o meu socorro. Senhor, Tu és o meu socorro. Senhor, Tu és o meu socorro. E aparentemente aquele socorro falhou humanamente. Aparentemente. Porque o socorro de Deus nem sempre é imediatista. O socorro de Deus nem sempre é para esse tempo. Mas o socorro chegou. E Lázaro foi abraçado no paraíso. Então, O que lhe faltava na vida foi completado, né? Em Deus. a vida, como Cristo falou, não é simplesmente essa existência. Se esperarmos apenas nesta vida, somos os mais miseráveis, citou o apóstolo Paulo. Então, assim, o socorro chegou. O socorro chegou para quem confiou em Deus. O socorro chegou para quem clamava a Deus, para quem acreditava numa intervenção não apenas do dinheiro, mas numa intervenção de Deus. Então, o que o rico tinha e desejava pelo dinheiro, ele recebeu. E o que Lázaro desejava em Deus, ele recebeu. Eu vou repetir. O que o rico e o que as pessoas tanto procuram, aquele pensamento positivo, você vai ter, você vai conseguir, você vai ter um corpo bonito, você vai ter dinheiro, você vai ter um carro, você vai ter mesmo. Mas e em Deus? O que você vai ter? O que você está semeando? O que você está buscando? O que você está indo ao encontro? Então, Lázaro, ele procurou em Deus. E no final do versículo, a gente vê que ele encontrou o abraço de Deus, o paraíso, a resposta de Deus. E o rico encontrou o quê? O vazio. Está até um tema de um vídeo, viu? Quando Deus é a última solução, ou a sua última esperança. Agora é incrível como eu espero aqui não cometer, os meus amados amigos e mestres me ajudem, não quero cometer nenhuma heresia aqui, mas... Você nunca é herege, sim. Você tem uma opinião particular. Mas é incrível como eu defendo muito essa ideia que Deus é intencional em tudo. Tudo que Deus faz é intencional. Observe que o que eu consigo discernir um pouco dessa questão. Está aqui Lázaro, está aqui o rico. Lázaro é deixado lá, doente, ferido, empobrecido. O rico era como se fosse uma oportunidade que Deus estava dando ao rico para fazer diferente, para exercer compaixão, para de repente se arrepender de todas as atitudes e ter acesso a algo eterno, certo? Por que eu estou falando isso? Porque quando a Bíblia diz, quando Lázaro morre, o rico também morre. É como se, a tua oportunidade era essa, tua missão era essa, tu não cumpriu, acabou. Porque a Bíblia, quando Lázaro morre, o rico também morre. E a morte é a realidade para todos. Então, o rico era a padaria de Deus. Sim. Quando alguém não tinha fome, então para que ter padaria? Sim, exato. Era como se Deus queria usar o rico. Mas o que eu estou querendo dizer é isso. E esse usar era o propósito do rico. E esse usar era também a forma de salvação do rico. Entendeu? De ele se redimir, digamos assim, lógico. Estou trazendo aqui uma parábola dentro da parábola. Sim. Corrige aí a forma de salvação, não. Era a missão mesmo. A missão, sim, mas... Porque, vamos lá. Seria uma escada para o acesso, né? Exato. Vamos dizer que ele, quando se deparou com Lázaro, que quantas vezes ele saiu e se deparou com Lázaro? Quantas vezes ele tomou lição de jejum, saiu bem alimentado e sobrou muita comida e se deparou com Lázaro e fingiu que ele nem existia, certo? Então, imagine se ele faz diferente. Imagina se ele, quando se depara ali, ele chama seus empregados, coloca esse homem aqui dentro. Um bom samaritano. Um bom samaritano. Coloca esse homem aqui dentro, escolhe um quarto, coloca ele, cuida das feridas dele, traz médico, alimenta ele, dá roupas novas a ele. Aí ele seria o bom rico. Mas não é só sobre... Eu acredito que ali ele teria cumprido o seu propósito e acredito que, parafraseando, trazendo aqui uma parábola dentro da parábola, de repente poderia estar os dois, um do lado do outro de Abraão, e dizendo, nós não estamos após aquele abismo. Vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer? Sim, e eu vou complementar. Ele iria exercer o que Deus fez por Jesus. Graça. Sem merecer, eu vou cuidar desse cristão aqui, desse coitado. Sem merecer, eu vou dar socorro a ele. Isso é graça. Imerecido,
eu vou lá cuidar dele. E uma coisa Ele poderia ter exercido a e uma graça. coisa eu sou ousado em afirmar. Eu tenho certeza do tamanho remorso dele não ter feito isso quando ele estava ali clamando para que a ponta do dedo de Lázaro fosse colocado na água e trouxesse até a sua boca. O quanto ele claramente ali sentiu remorso. Eu não posso utilizar a palavra arrependimento nesse caso, mas remorso sim. Mas continuando aqui, quando eles estão ali, Pastor Lucas, na eternidade, chamando assim, trazendo na visão da parábola, o rico ele tenta negociar um tipo de alívio, né, depois da morte. O que isso nos mostra, o que isso nos ensina? Porque ele fica pedindo, ele está vendo tormento, claramente, né? Está no Hades. Está no Hades, né? Vendo em tormento, e aí ele vê Abraão com Lázaro ao seu lado, e ele começa a pedir um tipo de alívio, pede para molhar a ponta do dedo, colocar e trazer até a minha língua. O que isso nos ensina, por favor? Vamos lá. Quando nós morremos, o que acontece após a morte? Jesus falou que quando nós morremos, segue-se ao juízo. Então, tanto o rico quanto o Lázaro, eles foram para o Sheol. Os judeus chamavam de Sheol, que é o mundo dos mortos, ou seja, depois da vida. E é interessante que foi traduzido para Hades. No grego, né? Hades. Então, tecnicamente, todo mundo que morre vai para o Hades. Eu sei que isso vai talvez gere um pouquinho de confusão. Muita. Porque as pessoas dizem, morreu, vai para o céu, e tal lá, e tal lá. Mas, tecnicamente, morreu, todos vão para o Hades. Todos vão para o Hades. E lá no Hades existem esses dois compartimentos, 2 quartos, que é separado por um abismo, que aí a gente já leu e você entende. Interessante que o cidadão, antes dele pedir ajuda, vem a questão da consciência. Sim. Então, ele estava com a consciência viva, ele sabia que Lázaro era um homem bom. Ele reconhecia. Conseguia ver. Tinha acesso. E lembrar, né? Tinha consciência, porque essa é uma questão que talvez seja o mais danoso do inferno, do Hades, da condenação. É você saber que um dia alguém pregou para você. Você teve a oportunidade. É o remorso que falamos agora há pouco. É o remorso. Ou seja, ou você teve a oportunidade de mudar e você escolheu, literalmente escolheu um destino para você. Então, dentro dessa perspectiva, o indivíduo, para se livrar dos seus problemas, ele apela para tudo. Como diz os nossos bons irmãos católicos, se é que eu posso dizer assim, apela até para Virgem Maria na hora da morte. Rogai, como é que é, Alisson? Rogai por nós. Por nós. Por vocês. Como é que é o nome? Pecadores. Rogai por nós, pecadores. Na hora da nossa morte. Agora, na hora pronto, da nossa morte, amigo. essa é a minha dúvida. Então, na hora da morte, na hora do problema, meu amigo, a gente só quer se livrar. É como você está morrendo afogado. Não interessa se é seu inimigo, se é seu amigo. Você está querendo viver, se livrar do problema. Então, ele olhou assim e disse, eu conheço aquele camarada. Pai Abraão, por favor, resolve esse meu problema. Veja, e o problema do indivíduo era, de fato, uma sede inesgotável. Só quem teve sede sabe o que é sede e não ter água. Só quem teve fome sabe o que é ter fome, como a sua titia, e não ter comida. Temos histórias e temos relatos de pessoas que fazem bolo de barro para dar para os filhos, porque tem que encher a barriga, porque a pior coisa é você não encher a barriga. Se vai ter nutriente, tanto faz, mas encher a barriga saciou de alguma maneira. Então o camarada olhou ali e disse, esse pode resolver essa minha angústia, essa minha sede, esse meu tormento. E aí começou o diálogo. Ou seja, na hora da angústia, eu costumo dizer o seguinte, só para fechar, arrependimento é quando você vai lá, descobre que errou,
ainda que tenha uma punição, todo um processo, mas você vai lá e diz assim, eu errei, me perdoa. Agora, quando você é apanhado no problema, você foi descoberto, ou você se encontrou naquela situação, todo mundo fica bom. Só se tu for um miserável mesmo. Mas quando você está sob pressão, foi descoberto, faz feito Janone. Faz até acordo para devolver a rachadinha. Não vamos entrar nisso. Né? Não vou entrar, porque assim você foi vamos apanhado. focar no- Quantos não foram apanhados? Então, como que não fosse? Agora ele foi colocado numa situação. Então, ele olhou para Lázaro como uma oportunidade de se livrar daquele tormento. Deixa eu perguntar a vocês dois. Estão dispostos a entrarmos numa polêmica gigantesca agora? Você veio pronto? Eu fui para pronto. isso? Então eu vou fugir do script aqui, eu vou fazer a seguinte pergunta. Morremos. Para onde vamos? Primeira. Segunda, existe um pré-julgamento antes da volta de Cristo? Porque o senhor citou, pastor Lucas, que meio que o senhor chamou de quartos quando chega ali no Sheol. Compartimentos. Um vai para o compartimento bom, outro para o compartimento mau. Essa é uma tradução da palavra Hades. Você pega qualquer Sim, dicionário tudo bem. grego e tá lá isso. Tudo bem. Não é interpretação, não, é tradução mesmo. Perfeito. Mas o que eu estou querendo dizer é que o senhor citou que há essa divisão de compartimentos, podemos chamar lugar de tormento e um lugar de o paraíso. Ok. Que é o que seria o antigo seio de Abraão, tanto citado pelos judeus e outros. Mas a pergunta é, então o senhor está me dizendo que há um pré-julgamento? Porque Jesus ainda não voltou, mas de alguma forma essas pessoas elas já foram pré-julgadas, alguns com menos ruim, outros mais ruins. Pré-julgamento. Tá, então me explica. Morreu, É Hebreus, né? Hebreus. morreu, segue seu juízo. Já foi julgado. Ou você está abençoadamente salvo pela graça, ou você foi condenado. Agora, existe um local de espera para o grande juízo final, aonde não apenas as almas, mas Satanás, o falso profeta e o anticristo também serão lançados no lago de fogo, que aí isso não é o Hades. É aquilo que os judeus chamavam de Geena. Então, a palavra inferno, ela tem duas. No caso, ela foi colocada de forma simplista na nossa língua, mas lá no original vai aparecer Hades ou Sheol, ou vai aparecer Geena. Então, quando se fala de Hades, está falando desse local de tormento que ainda não é o Geena, que ainda não é o inferno pós-julgamento. Então, o inferno Geena, que é o lago de fogo, a Bíblia geralmente anexa a ele com o dano da segunda morte. Ou seja, que é a separação total de Deus. Perceba que o camarada ainda tinha uma certa interação com a sua consciência, com o próprio Abraão. Com Abraão, entre aspas. Sim. Que ali é uma parábola. Sim. Mas existe essa espécie de interação. Mas o que a Bíblia fala de inferno, que a gente realmente sabe que é inferno, que é o Geena, é o dano da segunda morte. É a separação, é a aniquilação total. Então, de fato, espiritualmente... Então isso quer dizer que quem foi separado, certo? Por exemplo, quem já está na parte de tormento, quem já está no paraíso, ok? Uhum. No retorno de Jesus, quem está na parte de tormento vai ser jogado no lago de fogo. Vai ter o juízo. Certo. Porque, assim, o inferno não é igual para todo mundo. Essa é outra polêmica. Mas calma, tudo bem. Tá. Mas, e quem está no paraíso já vai ficar com Jesus. Ou seja, o que você está me dizendo... Não. Eu tô querendo trazer essa bola, pronto. porque é uma pergunta, são dúvidas. Quando eu trago aqui, eu sou apresentador. Então, quando eu trago essas dúvidas, são muitas dúvidas que as pessoas trazem. Sim, perfeito. Certo? Então, vamos lá. Então, para que você... Essa é uma interpretação que se faz de forma errônea, né? Mas morreu, está no céu. E aí, o que vai acontecer? Não, gente, é o seguinte... A vida eterna não é morrer e ir para o céu. Isso é um estágio enquanto Jesus não vem. Você vai receber o seu corpo de volta. A vida eterna tem a ver com você e o seu corpo. Ou seja, Cristo e Paulo desenvolvem essa doutrina quando Paulo diz que no ressoar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão
E você que conseguir estar vivo nesse momento vai ser arrebatado e receber um corpo glorificado. Ou seja, você não vai receber um corpo para estar gozando em espírito. E aí o texto conclui, e reinaremos com ele. Eu vou adiantar toda essa doutrina que a gente poderia fazer um podcast só para essa finalidade, mas no final é novos céus e nova terra. E aí, quem trabalha muito são os testemunhos de Jeová acima dessa questão, e não é porque eles trabalham que nesse aspecto eles estão errados. Então, foi difundido pela Igreja Católica, pela questão das indulgências, que você comprava o seu pedaço de terreno no céu, e ali era a sua morada eterna, digamos assim. E, na verdade, não é. Nós temos, sim, esse paraíso, que é um local de espera, enquanto Cristo não vem. Ou seja, nós esperamos morrer. Você entendeu? Certo. Pressupõe-se quer dizer, vocês pressupõem, eu tenho certeza, que se eu morresse hoje, eu morreria em Cristo. Então, eu iria para esse lugar de paraíso, mas eu iria em espírito. Em espírito. Quando Jesus retornasse, o meu corpo seria ressuscitado e eu experimentaria do novo céu e da nova terra com um corpo glorificado. E, inclusive, as indulgências, não, a Inquisição da Igreja Católica na Idade Média, de queimar o corpo, é para que aquela pessoa também ali não tivesse nem essa chance um dia de ressuscitar e o corpo dela voltar, entendeu? Então, a cremação na Igreja Católica, por exemplo, era proibida até certo ponto, até acho que o Vaticano II, que foi o concílio último. Por isso que os hereges eram queimados. Eram queimados, entendeu? Por conta da ressurreição. E os judeus também têm aquele local sagrado de enterrar os seus parentes, porque eles acreditavam nessa, tecnicamente também, ali na ressurreição. Paulo... Lá em Jerusalém, desculpa agora interromper, lá em Jerusalém... Você tem crédito, deixa eu anotar aqui. Anote mais um. Lá em Jerusalém tem o cemitério dos judeus, ele não fica próximo à Cidade Santa, ele fica no lado oposto, sim, eu vi no isso. Monte das Oliveiras, lá em cima. E um túmulo ali é mais caro do que um apartamento em Paris, para você ter ideia. Por quê? Porque na cabeça do judeu, quando ele ressuscitar, e a cabeça dele, do defunto, é colocado do lado para cá. Por exemplo, a Cidade Santa está cá. Para quando eles se despertarem, ele já dá de cara com a Cidade Santa. Sim. Então isso é tão religioso. Se eu não estou enganado, é o monte que Cristo vai pisar e aí também ele vai ficar de frente para o monte. Isso. A mesma coisa. Então, assim, esse negócio é tão forte para eles que todos os túmulos dos judeus é voltado para a Cidade Santa de Jerusalém. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Sim. Você fez uma pergunta, já esqueci dos detalhes, mas a questão é o seguinte. Morreu não é o fim. Tem toda uma teologia da parousia, ou seja, da doutrina do futuro, que às vezes não é ensinado pelos nossos púlpitos. Ou seja, morreu, você está lá num local de descanso, descansou das suas obras, mas você vai ressuscitar. E o Evangelho só tem, digamos assim, como disse o apóstolo Paulo, só tem alegria por conta dessa doutrina. Se Cristo não ressuscitou, vão é a nossa fé. Porque, assim como Cristo é o primogênito dos mortos, assim também a luz e a semelhança de Cristo, todos irão ressuscitar. Aí a grande pergunta é, eu vou ressuscitar para quê? Se eu já estou no paraíso. Então, depois da ressurreição, existem planos divinos para os reis que reinarão com Cristo, para a sua igreja, entre outros processos. Mas a galera limita. É muita cultura também, muita tradição que veio dos colonizadores, do catolicismo. Então, eles limitam assim, morreu, está no inferno. Morreu, está no paraíso e... Mas morreu, eu já vi alguém dizendo assim, morreu, acabou, Deus me coloca onde Ele quiser. Eu já vi alguém dizendo isso. Por favor, se fosse, em Hebreus, deixa eu pegar uma passagem bíblica aqui que vai, né, dar sustentação nisso aqui. Hebreus 9, 27 diz assim, e 27, 28, né? Isso, 27, 28. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disso, o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam a salvação. Certo. Mas, perfeito, excelente. Agora, deixa eu só fazer uma pergunta aqui, para ambos. Oi? Quem está no paraíso?
Ok? Certo. Aí Jesus volta. Ok. A pergunta é: vão ser julgados novamente? Quem está no paraíso pode, de repente, depois do julgamento, ser jogado no lago de fogo? Pergunta. Então, quem está no paraíso vai ser julgado para o galardão. Então o É julgamento o que é eu para ia definir falar. o galardão. O que eu ia falar e você. Interrompeu. Esse Não, eu não interrompi nenhuma Não, você vez. interrompeu. Peraí, que tá registrado aqui. Registra aí que Eu tô nenhuma ganhando vez. crédito nessa questão. Tô ganhando crédito também. Veja bem, o julgamento das obras do cristão não é mais para condenação. O julgamento das obras para o cristão Para conferir é para o galardão, certo? E aí cada um, segundo as suas obras, Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 5. Porque assim, o céu não é igual para todos, como também o inferno não é igual para todos. É bem verdade que o simplista vai dizer assim: "Oxe, eu chegando no céu, tá, graças a Deus". Mas imagina que tem a boda dos cordeiros, né? Enfim, eu não quero desenvolver essa questão, mas existiram homens que entregaram sua vida e Jesus falou sobre isso, né? Que se você, acho que foi Pedro que fez essa pergunta, o que é que nós vamos ganhar? E Jesus falou: aqui e na outra vida você vai ganhar 10 vezes mais, 100 vezes mais. Então existe uma recompensa, certo? E na perspectiva também do inferno, existe também. O inferno não é um lugar estático, o inferno é um lugar de julgamento. Então, assim, para algumas pessoas, eu não tenho esse tipo de informação, mas o que a gente, de alguma maneira, entende é que se eu tenho julgamento, digamos que assim, a pena para A é uma, a pena para B é outra. São consequências diferentes. Então, o julgamento é diferente. Vou falar assim, um Hitler da vida, esses homens malignos, o Satanás, o falso profeta, o anticristo, ele vai para um lugar, mas o juízo, o julgamento é um pouquinho diferente. Eu não quero estabelecer esse tipo de doutrina, porque é uma questão muito facultativa aí de interpretação. E como eu gosto de andar mais pertinho da Bíblia, então a gente corre o risco de estar trazendo uma confusão no leitor. Agora, o que de fato acontece eu tenho até um gráfico aqui para você entender comigo. Sim. Morri. O que acontece comigo? Eu vou tecnicamente, para o mundo dos mortos, que é o lugar espiritual. Que aí, para alguns, é paraíso, sei de Abraão. Para outros, é o Sheol ou o Hades, que seria um lugar de tormento, aguardando, então, a vinda de Cristo. Contudo, já vai gozando das maravilhas de Deus ali, né? Você vê que um lugar de paz. De paz, de tranquilidade. Descansou das suas obras. E outros, um lugar de tormento. outros de tormento. Então, de alguma forma, já estamos colhendo... ou é condenado ou e já começa é salvo. E já começa a colher. Não tem essa questão de voltar. Pronto. A minha pergunta é exatamente nem missa para interceder. essa. Nem tem missa de sétimo dia. Para jogar de cá para lá. A minha pergunta é exatamente essa, porque é uma pergunta geral, certo? Morri, já há um juízo determinado. Isso. Certo? Já há, por exemplo, quem está gozando do seio de Abraão, do paraíso, do primeiro céu, como alguns chamam, quem está gozando daquele momento de paz ali, já tem convicção que vai para o... Jesus respondeu assim a sua pergunta. Tudo bem. Jesus respondeu assim: quem crê, esse tem a vida eterna. Quem não crê, já está condenado. Lembra dessa passagem? Sim. Então, quem crer tem a vida eterna. Aonde for que ele vá, ele está no estágio de vida eterna. Quem não crê, aonde quer que ele vá, ele está já no estágio de condenação, porque tecnicamente nós nascemos condenados. A gente não desenvolve a condenação pelas nossas má obras. Sim. Nós já nascemos oriundos da condenação dos nossos pais, de Adão, que a gente chama de pecado original. Então, você já nasce condenado e crê, então tem uma condição de vida eterna. Então, se você crê,
seja no paraíso, seio de Abraão, qualquer lugar, ou no céu, como alguém gosta de chamar, você já está numa condição de salvo, de vida eterna. Que a vida eterna é esta, que conheçam a ti. Então você vai se aproximar daquele que a gente luta tanto para estar, que é de Jesus e de Deus. E quem não crê, seja lá se é um ensaio, se é um lugar de tormento, se já é o final, que eu acredito que ainda não é o lago de fogo, ele já está numa condição de condenação. Digamos assim, ele não está na papuda, mas está preso Na delegacia. na delegacia, digamos assim, tecnicamente. Pronto. Então, meus amados irmãos, aqui claramente eu consegui convencer a um calvinista de que as nossas escolhas fazem toda a diferença para onde nós vamos. Não, eu quero dizer que eu não sou calvinista. E, por favor, alguém grava. Está gravando? Tá Glória gravando, tá a gravando. Deus, obrigado. Agora, é porque assim, eu vou falar, porque isso é um insulto. É um insulto. É um insulto à teologia Foste calvinista. envolvida pela retórica. Não fosse vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. João, capítulo... Quer que eu diga? Pode falar. João escolheu todo mundo. Deus escolheu todo mundo. Não, Talvez que a gente escolha ele, meu irmão. Então, não fosse vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Nós não vamos entrar nessa Não vamos, não, senão eu ia perguntar demanda. logo sobre apostasia, se existe agora, ou não. Agora, o que de fato acontece é que, de alguma maneira, nós nascemos condenados e temos a oportunidade, seja pela predestinação, eleição, ou seja, por Livre-arbítrio você de mesmo, escolha. pelo seu livre-arbítrio, suas escolhas. Aí a gente respeita as escolas de cada pessoa. Independentemente, morreu, você não tem a oportunidade de reencarnar, não existe missa de sétimo dia. Não existe purgatório. Não existe purgatório. Não tem nova oportunidade. Então, assim, a vida é um dom, é um presente de Deus e, de alguma maneira, a gente precisa usá-la com responsabilidade. Né? Ou seja, quando morremos, não ficamos dormindo. Quem dorme, baseado pelo entendimento do que nós discutimos aqui, quem dorme é o corpo, mas nosso espírito, ele fica ali experimentando, seja de um lugar de paz ou seja de um lugar de tormento. E esta decisão, essa divisão, essa separação, ela permanece por toda a eternidade. Entretanto, daquele lugar ali, ou nós vamos, no caso, aqueles que estão desfrutando de um lugar de paz, seja seio de Abraão, seja paraíso, seja primeiro céu, dali nós vamos reinar no novo céu e na nova terra, e cada um com o seu galardão. Tu já imaginou? Deixa eu só... Tu já imaginou a bênção de Lázaro? Não, tem a ver, é só para enriquecer o que você está falando. Já imaginou a bênção de Lázaro? Lázaro era um cara doente, cheio de chagas. E ele estava numa condição de bênção de paz. Mas na ressurreição. Isso é importante. Isso é importante. Pode continuar. Seu Jorge, cuidado. Seu Jorge. Faça o Jorge. Então, ele está acertando o dragão. Continue. Gente, Isso é Leônidas. anote isso. Isso é Leônidas. O 300. Ele me chamou de dragão, de Satanás. Não foi não. E dragão é pior que serpente. Serpente Não, porque se ali é São Jorge e eu sou o dragão, então eu sou o Satanás. Tem todo um Está contexto. repreendido. em Foi nome você de que Jesus. falou, está gravado. Corte que nos próximos episódios Satanás não estará aqui. Quando a gente foi em Jerusalém... Pediu demissão. Olha, quando a gente foi em Jerusalém... Ou ele pede perdão para eu perdoá-lo, porque eu não tenho o coração dele de já perdoá-lo. Ele peça perdão porque ele me chamou de dragão. Você precisa me perdoar, mesmo que eu não te peça perdão. Não. É o meu último podcast se ele não se retratar, porque se ele é São Jorge, eu sou o dragão, eu sou o Satanás. O cara me chama, eu colaborando com palavras espirituais, o cara me chama de Satanás. Pastor Lucas, eu quero lhe pedir perdão pela sua má interpretação.
Eu não Olha, quis dizer isso. Quando a gente for em Jerusalém, aí eu vou levar vocês em Tel Aviv. Vocês perderam de escutar uma palavra maravilhosa e pela chocarrice aí, perderam e ainda feriram o amigo. Mas Não, escuta. feriram não, eu botei o boneco aqui. Não. Começou por você, ele deu lugar ao inimigo. Começou por você. Eu concordo. Agora escuta só. Deixa eu consultar aqui Muitas vezes. Imagina. no Google Espiritual. Vai lá, continua, pastor. Falando a verdade, que é a minha última participação mesmo, então eu vou me aproveitar. Eu vou levar você na gruta de São Jorge, lá perto de Jope. Vai levar pra onde você Em quiser. Lídia. Vai pra onde você quiser. Quem vai pagar o almoço Vai hoje? andar com o dragão se você quiser. Então, escuta bem. Tu imagina que Lázaro estava gozando, mas não era o corpo, era a alma. Sim. A bênção completa, era isso que eu queria falar, que ia colaborar com o que ele estava dizendo. A bênção completa imagina Lázaro receber no corpo a obra de Cristo, as bênçãos de Cristo. Ou seja, ele estava, de fato, num momento de êxtase existencial. Mas a glória que está para vir posterior Paulo falou assim, se eu não estou enganado, exatamente essa entrelinha. Seremos como ele é, semelhante a ele. Então, a bênção de Lázaro no paraíso já é maravilhosa. Mas ele vai gozar de uma bênção incomparável. Como também o tormento do rico já é um tormento. Mas ele vai gozar ainda de um inferno que nem se compara daquele momento então, quanto do Hades. mais aqui na Terra a gente se aprofunda em Deus, a gente busca Deus, a gente, de uma maneira ou de outra, no corpo, a gente está antecipando, mesmo que pouco, as realidades que a gente vai ver lá na frente. Por isso que Jesus ensinou no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino. A gente consegue antecipar um pouco do reino, vivendo aqui na Terra, nele e com ele. Nós teremos casas celestiais? Muitas moradas? Sim, muitas. Nós teremos, pastor Lucas, casas celestiais. Eu queria que a minha ficasse do lado da sua. Eita. Você quer morar perto do dragão? Isso vai ser um... É melhor você pedir perdão. É melhor. Pastor Lucas, eu quero lhe pedir perdão. Bom, como eu creio que cancelamento é perdão da dívida, então tá perdoado. E aí ele tá apontando para mim agora, vou botar para lá. Pode apontar para mim. Desde o começo eu disse assim, tire essas imagens de esculturas, mas o paganismo ainda... Mas foi por causa de quem foi que deixou? Ele veio aí da vai onde? sobrar pra mim agora. Ele veio da Só onde, porque né? eu sou diácono e vocês dois são pastores, né? Vai Está sobrar pra mim. perdoado, está perdoado. Você pode pagar meu almoço hoje? Eu vou responder assim, eu tento desde o ano passado pagar um almoço para ele. Isso é verdade. Mas ele não se junta com as gentalhas. Como ele é homem importante, vice-presidente da convenção IABV, né? Várias igrejas. Por isso que eu não sou nada, tá vendo? Sou o que menos fala aqui. Eu estou na porta dele. Posso Sou pagar um almoço para você? Ele, não, diuturnamente. hoje não, porque hoje não. Mas, gente, é incrível esse período. Mas é bom a gente pedir o like, viu? Senão o pessoal não vai... Por favor, gente, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Estamos tendo um número maravilhoso de visualizações, mas você está esquecendo de curtir e principalmente de se inscrever. Eu preciso que você se inscreva, porque isso aí vai fazer com que esse tempo de mesa aqui chegue a mais pessoas. Então, ajuda aí. Eu quero aproveitar também coisa que eu não fiz aqui, né? Assim, vai dificultar, assim, o nosso podcast. Eu quero agradecer os nossos colaboradores, né? Pessoas que têm nos ajudado a estar aqui, como o Estúdio Letrados, o pessoal da Excelência Cristã, o pessoal da Solucom, assessoria contábil e jurídica. Tem também a Oficina de Brinquedos, também nos ajuda aí, o pessoal da Oficina de Brinquedos. Então, estamos juntos, certo? Mas, gente, olha aqui, só para fechar aqui essa parte... Certo? Dá dando para ouvir vocês aí, viu? Então, só para fechar vocês aqui, eles estão ali naquele momento discutindo mesmo, né? Eles são assim, maravilhosos. É mesa. Mas bem, gente, só para fechar aqui, olha como foi rico, e não é igual o rico de Lázaro, mas como foi precioso esse estudo sobre o rico Lázaro. Eu quero fazer aqui perguntas rápidas, e aí são respostas rápidas. É meio que um quadro aqui dentro do nosso mesa cast. Então, quem quer ser o primeiro a responder aí? Agora vai ser Lucas, que eu fui o primeiro da outra vez. Por favor, ele. Agora vão ser rápidas, certo? Vocês têm 10 segundos para responder a pergunta. Eu não consigo responder rápido, não. Isso é um Uma problema. bênção de São Não, Jorge, consegue, né? Só em poucas palavras, vamos lá. Primeiro, quais são os Lázaros à nossa porta que estamos ignorando?
os que estão passando por necessidades. As pessoas que estão pedindo socorro, não só no mundo, mas também espiritual. Muito bem. Pastor Lucas, você agora. Como temos usado o que Deus colocou em nossas mãos? E eu posso falar por mim. Sim. Eu tenho me oferecido para ser a padaria de Deus. Então, meus recursos não são meus. A Bíblia diz, dá a todo aquele que te pede. E peço a Deus constantemente para Ele quebrar esse coração de pedra. Como disse Davi, cria em mim um novo coração. Eu tenho feito isso e eu oriento você também a buscar. Porque de nós mesmos, nós não temos nada para dar nem para oferecer. 17 segundos. Amém. Alisson, temos usado para o reino ou para o nosso próprio conforto? Boa pergunta, viu? Boa pergunta. E aí, eu ainda preciso mudar muita coisa. Estou falando de mim. Preciso mudar muita coisa. Mas, aos poucos, eu vou me tornando essa massa na mão de Deus aí, esse oleiro, esse barro na mão de Deus. Como eu conheço a sua vida, eu sei que você tem utilizado para o reino, porque temos compartilhado. Às vezes a gente deixa de até receber aquilo que era de direito nosso, porque a Bíblia diz que digno da sua prebenda é aquele presbítero que se afadiga nos seus trabalhos. Mas muitos estão tirando da igreja, do reino, para si. Então é totalmente o contrário, né? Obrigado pela parte que me toca. Que lindo. Ele está sensível demais. Ah, não, vocês hoje estão muito... Tá assim, aguentando, não tá aguentando. Eu quero avisar que Olha, podcast o filme, não tem tempo não, pode falar, o cara. filme que ganhou o Oscar, como foi? Eu estou aqui, né? Eu estou aqui ainda, viu? Não interrompa. Meu Deus do céu. Essa foi boa, foi maravilhosa. Você vê, a minha função É aqui muita carência. Você falou no começo do podcast o vitimista. Meu Deus, Senhor, sai desse coração, Pai. Mas minha preocupação é quem é que vai pagar o almoço hoje. Mas vamos lá. Pastor Lucas, estamos preocupados com a eternidade ou nós estamos preocupados com o que estamos desfrutando agora? Tu? Pastor Lucas. Estou deixando você falar no meu lugar aí. Não, mas aí é você agora, né? Estamos preocupados com a eternidade sempre. Eu citei esse versículo e eu vou citar novamente. Se esperarmos apenas nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Se você for parar para pensar, você era menino, daqui a pouco ficou jovem, hoje você é um adulto. Buchudo. Um adulto esbelto, bonito. Muito obrigado, pastor. Alguns não, né? Alguns não. Alguns não. Mas nós estamos caminhando para a morte. Deus é onipotente. Nós somos o oposto. Nós estamos caminhando exatamente para o vazio, para o nada, para o pó. Então é loucura alguém que não pensa na eternidade. Inclusive, Jesus chama de tolo. É o tolo. Bem, e para fechar, o que significa viver hoje com os olhos da eternidade? Com os olhos da ou na? Desculpa. É esperança. Esperança e fazendo a vontade de Deus, a missão. Isso que a gente está fazendo aqui, né? Entre aspas, não é perdendo, mas investindo tempo numa coisa que não dá lucro para o mundo, mas a gente faz isso visando ajudar, né? Ajudar as pessoas, dar uma esperança, uma palavra, que seja um instrumento no meio desse oceano todo, seja uma gota, mas que pegue numa pessoa, que ajude uma pessoa, para a gente já está valendo. Jesus falou sobre isso. Você recebeu um talento. O que você faz com esse talento que você recebeu? Verdade. Você tem que multiplicar. Então, o que é estar visando a vida eterna? É você entender que você não é o dono da sua vida, você é um trabalhador, recebeu um recurso do dono da vida. E o que você está fazendo com esse recurso do dono da vida? Sua vida e tudo que você tem, seus filhos, sua família, a sua igreja, você precisa utilizar esse recurso para a glória de Deus. Então, assim, a gente tem um púlpito, a comunicação, o ministério. O que eu estou fazendo com isso? Estamos levando pessoas à vida eterna, levando pessoas a conhecer mais Jesus Cristo. E é sobre isso. É tudo sobre Ele, tudo sobre Jesus. Por Ele, para Ele, são todas as coisas. A conhecê-lo e a permanecer, né? Porque também tem gente que conhece, mas depois desanda. Isso é outra parábola. Volta lá naquele canal da semente, é isso?
A parábola do semeador, né? Agora deixa eu falar só uma coisa aqui que é muito sério. Você precisa curtir também o podcast. Não é só assistir, não. Curtir e compartilhar e também se inscrever. Porque a gente olhou aqui agora. Não aprenda a xingar o próximo. Caramba, a gente tem quantas visualizações? 300 visualizações no primeiro, que é o primeiro da gente. Só tem 80 inscritos. Então tá acontecendo alguma coisa aí. Se não tá agradando, por favor, manda um e-mail pra gente. Será que as ovelhas de Bruno não estão gostando que ele tá xingando o pastor Lucas? Ou será que o pastor Lucas não tá compartilhando para as ovelhas dele? Eu, como não tenho ovelha, né? Mas brincadeiras à parte. Eu sou ovelha de vocês. Será que eu vou compartilhar depois do pastor? É que eu já perdoei, não vou falar, mas será que eu posso compartilhar um podcast desse depois do cara me chamar de dragão? Eu pedi perdão. Mas já pediu perdão, foi coisa da boca pra fora. Mas eu tenho um coração peludo demais. Eu vou estar aqui pro final da tarde, a ira vai, né? Não se põe a ira sobre o sol, né? Então daqui para final da tarde eu perdoo você. Eu quero declarar aqui, deixar gravado, pastor Lucas, que se tiver uma mansão celestial, eu quero que a minha fique próximo da sua. Jesus falou muito sobre esse tipo de gente, viu? Eu prefiro um pouco mais distante, porque a gente já se vê muito. Aí no céu também. Aí, pelo amor de Deus, meu. Meus amados irmãos, hoje nós vimos que essa parábola não é só sobre céu e inferno, mas sobre escolhas, sobre responsabilidade, sobre compaixão. O evangelho exige atitudes agora. Depois que morrermos, não temos mais oportunidade de mudança. Ou iremos desfrutar de um tempo de paz ou de um tempo de tormento. Depois que morrermos, não temos mais opção de arrependimento, nem de pedir perdão. Não temos mais opções de renovar alianças, nem sequer de declarar que cremos aquilo que passamos a vida sem crer. O fato é que hoje, Deus tem uma urgência em nossas vidas e precisamos hoje, enquanto há tempo, nos arrependermos, crermos no Senhor Jesus como Senhor e Salvador e verdadeiramente termos uma vida transformada para desfrutarmos da paz após essa vida e principalmente desfrutarmos da segunda vinda de Jesus, de reinarmos junto com Ele na nova terra e no novo céu. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E esse foi mais um MesaCast. Vou deixar meus irmãos aí se despedirem e estamos juntos. Um beijo, gente. Deus abençoe. Um prazer e até o próximo episódio. Para mim foi uma alegria, né? E eu agradeço demais. E eu acho que a gente tá pegando um jeito na coisa, viu? Hoje foi muito bom, viu? Tá melhorando, tá melhorando. Bom, tirando alguns minutos aí, né? Estamos melhorando. Bem, eu quero mais uma vez glorificar a Deus, que apesar de eu crer que nós precisamos perdoar sem a necessidade do outro pedir perdão, eu quero agradecer, pastor Lucas, por você ter me perdoado. Tem esse coração tão, né? Esse coração tão maravilhoso. Tão grande, quase do tamanho de um dragão. Eu não entendi isso. Isso vai ter que ter outro pedido de perdão, isso aí. Bom, quando eu era criança, eu gostava muito de Shiryu mesmo. Então, quem sabe, né? Não é uma revelação isso. Que Deus abençoe. Amamos a vida de todos. Estamos juntos. Shalom da parte de Deus.